O milionário viúvo se apaixona pela mendiga negra com mistérios do passado. Henrique era o cara que todo mundo no Rio de Janeiro conhecia. Ele tinha tudo: dinheiro, fama, uma vida de luxo. Mas tudo parecia um pesadelo desde que sua esposa, a mulher que brilhava mais do que qualquer diamante, partiu. O escritório no centro, repleto de memórias dela, o engoliu. As paredes eram testemunhas silenciosas de risadas, carinho e do amor que agora era só sombra. Ele se apegou a objetos que falavam de dias felizes, a caneca de café que ela usava, o vestido que ela adorava. Ali, cercado por lembranças, Henrique lutava contra uma solidão que o esmagava. Cada hora passava como um dia. Naquela noite chuvosa, Henrique saiu de um evento beneficente, ainda vestido de terno e gravata, os sapatos brilhando sob as luzes da Lapa. Se a chuva borrava a cidade, também limpava seu coração, mesmo que por breves instantes. Ao atravessar as ruas apertadas, ele a viu. Ana, uma figura envolta pela sombra. Seus olhos, profundos como abismos, carregavam mistérios e dores que pareciam ecoar em seu próprio ser. A imagem dela era quase mágica, com as luzes dos bares se refletindo nas poças. Era como se a cidade tivesse começado a pulsar em um ritmo novo, um compasso ancestral que ressoava entre os dois. Ana não tinha interesse em se aproximar. Havia uma resistência em seu olhar, um receio de ser tocada pela vida que Henrique representava, marcado por um passado que não podia esquecer. O peso de segredos enterrados parecia insistir em entrelaçar suas histórias, mas o magnetismo era inegável. Henrique, inexplicavelmente atraído, sentia um aperto no peito. Era uma mistura confusa de estranhamento e familiaridade. Chegou a um passo dela, mas hesitou. O nó na garganta quase o fez recuar. Então, do nada, uma sombra se destacou na escuridão. Um homem de negócios, muito conhecido na cidade. Conhecido por suas garras afiadas e sorrisos traiçoeiros. Ele não era ali por mero acaso. Suas intenções eram obscuras, e os olhos brilhantes como lâmpadas revelavam uma fome insaciável de poder. Sabia dos segredos de Ana e visualizava oportunidades que poderiam derrubar tudo que ela tentava reconstruir. O clima, já pesado, se tornava ainda mais tenso. O destino deles parecia entrelaçado por fios invisíveis, um jogo cruel que eles ainda não compreendiam. Estrondos de trovões ecoavam como prenúncios de algo maior, e fenômenos inexplicáveis começaram a ocorrer. Luzes piscavam nos bares, sons distantes de música e risadas se entrecruzavam com o silêncio que os envolvia. Henrique e Ana estavam no epicentro de uma tempestade, não apenas a chuva, mas a tempestade de seus próprios passados. Quando Henrique finalmente se decidiu a dar um passo à frente, encontrou algo nos pertences de Ana. Um pequeno objeto, algo que pulsava uma energia estranha, levantando questões profundas sobre quem ela realmente era. E assim, o encontro fortuito que começou com uma simples troca de olhar. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Quando Henrique segurou aquele objeto nas mãos, seu coração disparou. Era uma pulseira, rústica, feita de contas de madeira e algo que parecia osso. Mas não era qualquer pulseira. Havia algo nela que pulsava uma energia estranha, algo familiar que não conseguia precisar. Ele encarou Ana com uma intensidade nova, sem saber que essa simples descoberta mudaria tudo. Ana congelou ao ver o objeto. Seus olhos se arregalaram não de surpresa, mas de pavor absoluto. Ela deu um passo para trás, como se estivesse tentando escapar de algo invisível. "Você não deveria ter isso", disse, a voz trêmula, quase um sussurro. O magnetismo que havia entre eles
Agora parecia um campo minado, pronto para explodir a qualquer momento. "O que você está escondendo, Ana?" Henrique perguntou. A tensão crescendo entre eles. A cidade ao redor continuava sua dança frenética, mas naquele instante, tudo ficou em silêncio. Foi quando o homem de negócios, que estava apenas à sombra, saltou para a cena. Seu sorriso se alargou, revelando dentes brancos, como todo o seu poder obscuro. "Ela sabe muito mais do que parece, Henrique. Tem um passado que lhe foi ensinado a esquecer." O olhar de Ana se tornava cada vez mais desesperado. Ela tentava se afastar, mas o medo a prendia ao chão. O homem tinha o peso da afirmação em suas palavras, e Henrique sentiu uma ponta de raiva e confusão. "O que você quer dizer com isso? Que tipo de passado?" Ele sabia que essa história estava longe de ser simples, mas o que estava por trás dela parecia muito mais aterrador do que qualquer um pudesse imaginar. Nesse momento, as nuvens escureceram ainda mais. E um rugido de trovão ecoou. A chuva começava a descer de novo, pesada e violenta, como se desejasse apagar aquela cena tensa. "Ela não é quem você pensa que é, Henrique. E essa pulseira?" Ele fez uma pausa, percebendo a tensão no ar. "Ela é um símbolo de um legado que Ana carrega. Um legado de poder, mas também de maldição." O olhar de Henrique se desfez em confusão. O que ele sabia sobre Ana? Nada além de uma conexão instantânea e um sussurro de esperança em meio à sua solidão. "E agora, maldição?" balbuciou, sem saber se queria ouvir a resposta. A expressão de Ana se contorceu em dor. Eu não queria que você soubesse. Não assim." As palavras dela eram um feixe de luz nas sombras da revelação. Henrique viu as lágrimas começarem a escorregar pelo rosto dela. "Eu venho de uma linha de pessoas que foram perseguidas. Aquele homem, o que ele quer de mim não é só dinheiro, é algo que ele acredita que eu possa dar a ele." "Poder? Que é isso?" Henrique pressionou. Ele queria entender, mas a cada pergunta se sentia mais perdido. O homem de negócios sorria, divertido pelo jogo, como se soubesse que aqueles dois estavam prestes a descobrir algo muito maior, algo que poderia os destruir. "Você está jogando com fogo, Ana," ele exclamou, levantando a voz. E com isso, uma explosão de luz surgiu no céu, iluminando o ambiente e cortando o ar como um raio. O choque da tempestade pareceu ter despertado a cidade inteira, e Henrique olhou ao redor, notando que algumas pessoas estavam paradas, observando a cena, cochichando, apontando. Comentários sobre o que estava acontecendo se espalhavam como um incêndio. Ana se virou, cercada pela eletricidade do clima e do medo. "Eu preciso da sua ajuda", implorou a Henrique, enquanto o homem de negócios se aproximava. Justo naquele instante, ele, por algum impulso, avançou em direção a Ana. Pegou sua mão e entrelaçou os dedos, mas era tarde demais. O homem de negócios pulou à frente, como uma cobra, pronta para atacar. "Não se meta, Henrique. Você tem ideia do que está lhe dando?" Toda a cidade parecia ter parado, mas a chuva continuava a cair em gotas pesadas nos dois, como se a natureza estivesse assistindo. Henrique se sentiu paralisado. O que estava acontecendo? Os segredos que Ana carregava, o passado que ela temia. Ele não sabia, mas o que se desenrolaria a seguir mudaria suas vidas para sempre. E com isso, as revelações começaram a surgir. Sombras do passado emergindo como fantasmas. "Você é filha de um rei?" Henrique murmurou, não conseguindo processar. Ele viu o homem de negócio se contorcer com um sorriso maligno, e Ana, com um olhar suplicante, sabia que tudo estava prestes a desmoronar. E abruptamente, Henrique percebeu que o que estava prestes a acontecer poderia custar não apenas seus sonhos. A tensão pairava no ar como um tremor antes do terremoto. As gotas de chuva se misturavam com o suor frio que escorria pela nuca de Henrique. "Aquela pulseira é muito mais do que você imagina, Henrique," ele disse, a voz baixa e ameaçadora. "Ela é a chave para um legado que pode mudar tudo, mas também pode destruir você e qualquer um que se aproxime dela." O coração de Ana estava acelerado. A cada palavra, ela parecia murchar. "Não escute o que ele diz," implorou, a voz embargada. A fragilidade na expressão dela
alimentou a preocupação de Henrique, mas a aura de mistério o deixava intrigado. E foi nesse tumulto de sentimentos que o homem de negócios avançou, ficando bem na frente de Ana. Ele olhou para Henrique, seus olhos brilhando com a emoção de quem estava prestes a sacrificar alguém em um jogo cruel. Você não sabe quem está lidando. Ana não é apenas uma mendiga. Ela vem de uma linhagem de reis e rainhas, filha de alguém que preferiria vê-la morta do que perdida por aqui. Mentira, Henrique gritou, mas a dúvida começava a germinar em sua mente. Ele olhou para Ana, buscando um sinal de que tudo aquilo era um truque, mas ao invés disso, encontrou um olhar triste e desesperado. Diga que não é verdade, por favor. Ana desviou o olhar, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu não queria que você soubesse assim. A verdade é mais sombria do que você pode imaginar. O mundo ao redor parecia desmoronar. O barulho da chuva tornou-se um fundo aterrador, enquanto os relâmpagos cortavam o céu. Quando o homem de negócios abriu a boca para continuar, uma figura surgiu da multidão. Uma mulher, coberta por um manto escuro, com uma presença que impunha respeito. Os murmúrios da plateia pararam. Chega, ela gritou, a voz ecoando como um trovão. Ana, é hora de você saber a verdade. Henrique ficou paralisado. A mulher era uma estranha, mas sua aura era inegavelmente poderosa. Ana, ao ouvir a voz familiar, deu um passo à frente, os olhos agora brilhando com uma mistura de alívio e pavor. Mãe? A multidão respirou em uníssono, um misto de choque e curiosidade. O homem de negócios ficou pálido, a confiança rapidamente se desintegrando. A revelação deixou todos em estado de choque. Quem era aquela mulher? O que ela estava fazendo ali? Henrique olhava de uma para outra, a confusão dominando seus pensamentos. Você conhece ela? Ele não sabia se queria ouvir a resposta. Ana, com a voz trêmula, revelou um segredo não dito. É a razão pela qual eu fui forçada a viver nas sombras. A razão de viver escondida. A mulher olhou para Ana com um olhar intenso, um misto de dor e proteção. Você tem que entender, Ana. A verdade sobre nossa família é mais perigosa do que você imagina. Você não só carrega um legado. Você é parte de algo que pode mudar o equilíbrio do poder. E aqueles que querem o que é seu, não pararão por nada. A tempestade em volta parecia refletir a agitação interna que todos sentiam. Henrique estava em chamas de emoção. Sua mente girava. Era muito para processar. Ele deu um passo em direção a Ana, determinado a proteger a mulher que tinha surgido inesperadamente em sua vida. Mas e eu? Ele perguntou, a voz falhando. O que eu sou nessa história? Você pode estar em perigo, Henrique, a mulher respondeu. Eles sabem que você se aproximou dela, e eles não serão complacentes. E com isso, uma nova onda de tensão invadiu o ar. Surpresas e revelações começavam a se entrelaçar. As chances de um futuro juntos pareciam mais distantes do que nunca. Henrique pegou a mão de Ana, os dedos entrelaçados em busca de um pouco de coragem. Mas antes que pudessem digerir tudo aquilo, um grito soou na escuridão. As luzes da Lapa começaram a piscar, como se a própria cidade estivesse alertando para um perigo iminente. O homem de negócio sorriu, seus olhos agora cheios de promessas sombrias. Você não pode escapar do que você é, Ana, nem de quem te persegue. E ali, em meio à tempestade e à confusão, Henrique percebia que tudo estava prestes a mudar. Uma linha havia sido cruzada e não havia volta. A tempestade não era apenas do clima, mas um redemoinho de emoções e verdades que eles ainda não compreendiam completamente. Como se o destino deles já estivesse selado, mas o que viria a seguir deixava uma pergunta pairando no ar. Estariam prontos para enfrentar tudo isso? A tempestade rugia ao redor deles, uma dança caótica de relâmpagos e trovões. Henrique sentia o peso da revelação, mas a verdade ainda estava longe de ser totalmente desvendada. O olhar intenso da mulher, a mãe de Ana, parecia penetrar sua alma. Ele queria entender, mas cada resposta parecia mais confusa e aterradora. Você não pode ficar aqui, Henrique. Ele não é seu amigo, Ana gritou.
apontando para o homem de negócios enquanto seus olhos arregalados refletiam o pânico. O homem que antes estava autoconfiante, agora parecia hesitante. As sombras da noite e da tempestade tornavam suas intenções obscuras. "Eu não sou seu inimigo, Ana", ele disse, forçando um sorriso, mas sua expressão revelava sua verdadeira natureza. E antes que pudesse continuar, algo inimaginável aconteceu. Uma explosão de luz iluminou o céu. Não era um relâmpago comum. Era mais intenso, como se todo o ar vibrasse com a energia. Em um segundo, um grande clarão de luz envolveu a área, fazendo todos ao redor se afastarem em um frenesi. O som foi ensurdecedor. Henrique se afastou instintivamente, protegendo Ana com seu corpo. Quando a luz dissipou, ele olhou para trás e ficou paralisado. O homem de negócios agora estava em chamas. Não eram chamas comuns, mas uma mistura de luz e sombras que dançavam ao seu redor, como se a própria escuridão o estivesse consumindo. O sorriso em seu rosto se desfez, transformando-se em um grito de terror. "O que está acontecendo?" Henrique murmurou, mas Ana já havia entendido a mensagem que o destino estava tentando enviar. "Ele não é quem você pensa", ela gritou, suas mãos tremendo enquanto o homem se debatia, preso naquela tempestade de luz e sombras. O horror tomou conta do grupo ao redor. As pessoas estavam em choque, algumas se afastando, outras presas ao espetáculo. A mulher que se dizia mãe de Ana olhou diretamente para o homem envolto em chamas. "Você se esqueceu do poder que não pode ser controlado", disse ela, a voz firme, mas com um misto de compaixão e raiva. Então, com uma explosão, o homem de negócios desapareceu em um turbilhão de fumaça e ecoaram gritos por toda parte. Um silêncio gelado se seguiu. Todos olhavam, atordoados, tentando entender o que acabara de ocorrer. Henrique sentiu um nó na garganta apertar mais. A cidade, antes cheia de vida, agora estava em um estado de êxtase espiritual. "Ele era um traidor", a mulher declarou, sua voz forte. "E você, Ana, deve estar preparada para o que vem a seguir. O que aconteceu aqui é apenas o começo." "Começo do quê?" Henrique perguntou, sua voz quase um sussurro. O desespero começou a invadir seus pensamentos. Ana olhou para a mãe e, em um instante, a ligação entre as duas parecia mais intensa do que nunca. "Eu tenho que lutar pelo que é meu. Não posso fugir do meu passado." Ela parecia assombrada e determinada ao mesmo tempo. "O que é seu?" insistiu Henrique, a inquietação crescendo dentro dele. Mas antes que pudesse obter uma resposta, um tremor percorreu as ruas, o chão vibrou e as luzes ao redor começaram a piscar novamente. Algo estava se aproximando, algo muito maior. Então, como se o próprio universo estivesse se reconfigurando, uma figura surgiu no horizonte. Um homem alto, vestindo um manto negro que parecia consumir a luz ao seu redor, caminhava em direção a eles. Seu olhar, enigmático e poderoso, prometia uma guerra que nem todos estavam prontos para enfrentar. A tensão no ar aumentava. Henrique se sentiu paralisado, dividido entre proteger Ana e descobrir a verdade. Em quem é ele? A pergunta escapou de seus lábios, mas a resposta estava longe de ser clara. E antes que ela pudesse falar, o homem do manto negro olhou diretamente para Henrique, com um sorriso que fazia o sangue dele gelar. "Você, Henrique, tem mais relevância aqui do que imagina. Estão muito interligados, e agora a tempestade realmente começa." As palavras dele reverberaram como trovões, preenchendo o ar com um sentimento arrasador. E enquanto todos se preparavam para o que estivesse por vir, Henrique percebeu que não havia mais como voltar. O que estava em jogo era muito mais do que seus próprios destinos. Era a própria essência do poder e das verdades ocultas que ameaçavam desmoronar tudo ao seu redor. E a pergunta era: eles realmente estavam prontos para encarar essa tempestade? O homem de manto negro avançava. Cada passo parecia ressoar como um tambor no peito de Henrique.
Os raios iluminavam seu rosto, revelando um sorriso enigmático, mas ameaçador. Até Ana, a determinada Ana, parecia hesitar, a tensão se acumulando no ar. Não havia como esconder, não mais. Ele se aproximava e as sombras dançavam ao seu redor, como se quisessem absorver a luz. Você realmente não sabe o que está prestes a enfrentar, não é? A voz dele era como veneno escorregadia. Henrique sentiu um arrepio. Ana não é apenas uma filha de rei. Ela é a peça mais importante de um tabuleiro que você mal consegue imaginar. Henrique olhou para Ana, buscando conforto em seus olhos, mas eles estavam fundos, cheios de uma mistura de terror e determinação. O que ele está dizendo, Ana? A urgência na voz dele era palpável. O olhar dela desviou-se, e a confusão se tornou dor. O homem do manto negro se inclinou levemente, um pensamento perverso na mente. Ela foi escolhida para algo maior, uma guerra que está prestes a eclodir. E você, Henrique, estou temendo que não esteja em uma posição favorável. Com isso, um trovão ecoou ferozmente, como se a própria natureza estivesse em apoio à revelação. O público ao redor, antes atônito, agora murmurava. A cena já espetacular se transformou em um pesadelo cinematográfico. As pessoas começaram a se afastar, como se acreditassem que a proximidade poderia resultar em um desastre iminente. Eu não sou uma peça de tabuleiro. Ana gritou, sua voz cortando a tempestade. A força dela fez o homem hesitar, por um breve momento. Então ele arqueou uma sobrancelha, divertido. Você acha que pode negar sua verdadeira natureza? A tensão era insuportável. Cada olhar áspero, cada respiração cortada, aumentava a pressão. Mas então, algo aconteceu. Como um balde de água fria, a realidade se desdobrou lentamente. O homem do manto negro estendeu a mão, e uma onda de energia, parecida com um relâmpago, se projetou em direção a Ana. O ar ao redor parecia vibrar, e tudo ficou em silêncio. Henrique sentiu uma adrenalina percorrer seu corpo, e em um impulso, se lançou à frente. "Não!" ele gritou, mas as palavras saíram como um eco distante. Num instante, ele estava agarrando Ana, seus dedos entrelaçados. E então, algo chocante ocorreu. A energia atingiu Ana, mas em vez de feri-la, uma luz radiante desceu dela como um faiscar de estrelas. Todo o ambiente iluminou-se. Henrique ficou sem palavras, atônito enquanto um novo poder emanava dela, expandindo-se como um universo em miniatura. As vozes na multidão se tornaram gritos de assombro. Pessoas começavam a se afastar, aterrorizadas. Mas o que mais chocou a todos foi perceber que Ana não estava apenas reagindo. Ela estava mudando. Os contornos de seu corpo começaram a se distorcer, uma essência altiva e antiga surgindo. "Você não pode ser", Henrique sussurrou, a verdade começando a desabar como dôminos em sua mente. "Eu sou muito mais do que você imagina", Ana disse, sua voz agora ecoando como se viesse de um lugar além deste mundo. "Eu sou a guardiã do legado." Mas antes que qualquer um pudesse reagir, algo inesperado fez a cena se tornar ainda mais caótica. A mulher, a mãe de Ana, avançou, os olhos cheios de determinação. "Ana, não revele tudo ainda, eles não estão prontos." O desespero em seu tom era palpável, e as palavras de frente à revelação da filha deixaram Henrique confuso. Mas Ana não recuou. "Eu não posso mais esconder, mãe. A verdade precisa ser conhecida." E de repente, um portal de luz se abriu atrás dela, puxando todos para um vórtice de conhecimento ancestral. Henrique sentiu o peito apertar, a dúvida se instalando como uma alfinetada. O que era esse poder? Qual era sua verdadeira relação com Ana? Antes que pudesse questionar, o mundo ao seu redor começou a girar. E a única coisa que ele podia fazer era se agarrar a Ana, enquanto ela parecia flutuar além do que ele jamais poderia entender. E enquanto as vozes da multidão se diluíam em ruído, uma nova verdade ameaçava vir à tona. Algo que poderia mudar não apenas o destino deles, mas todo o futuro. "Estamos prontos para isso?" ele pensou.
enquanto a realidade ao redor deles desmoronava em um cataclismo de luz e sombras. E no fundo, essa pergunta ecoava: quem eram verdadeiramente? E que laços os uniam nesse caos? Henrique sentiu o coração disparar, completamente atordoado pela transformação de Ana. A luz que a envolvia era de uma beleza assombrosa e, ao mesmo tempo, aterrorizante. Ele lutava para compreender o que estava acontecendo, quando, de repente, a mulher que se dizia mãe de Ana... Eles não estão prontos. As palavras dela cortaram o ar e a tensão era palpável. O homem de manto negro observava todos com um sorriso sardônico, como um gato prestes a devorar um rato. Então, com um movimento ágil, ele se aproximou da luz que emanava de Ana, estendendo a mão como se quisesse capturá-la. E foi aí que algo inesperado aconteceu. O chão sob eles começou a tremer violentamente, como se a terra estivesse se revoltando. Ante o movimento, Henrique tentou puxar Ana, mas precisava fazer isso na hora certa. "Abrace-se a mim", gritou ele, sua voz balançando na tempestade de emoções. Mas antes que ela pudesse responder, uma fissura se abriu no solo, engolindo a luz. Ana hesitou, alcançando um braço para Henrique. O olhar dela estava entre a determinação e o medo. "Henrique, eu..." Mas não teve tempo de terminar. O chão se quebrou completamente e uma onda de energia explodiu em todas as direções. Gritos de terror ecoaram ao redor e a multidão fugiu em pânico. Então, tudo ficou escuro. Henrique acordou em uma clareira, deitado sobre a grama molhada. As vozes da cidade haviam desaparecido. Ele se levantou rapidamente, a cabeça rodando, procurando por Ana, mas não havia sinal dela. O silêncio era ensurdecedor, e quando olhou ao redor, percebeu que estava sozinho. Não havia chuva, apenas um céu limpo que parecia ter engolido a tempestade. E ali, no meio da clareira, algo chamou sua atenção. Um objeto reluzente na grama. Era a pulseira que tinha pertencido a Ana. Ele a pegou com cuidado, um frio na barriga. Era como se ela pulsasse com uma energia própria, e nesse instante, a luz voltou a brilhar intensamente. Henrique ouviu um som ao longe, passos. Ele girou rapidamente e viu a figura de uma mulher se aproximando. Não era Ana. Era uma mulher que ele nunca tinha visto, mas seu olhar era familiar. As feições, um certo jeito de andar. "Eu sou Violeta", ela disse, sua voz poderosa e suave como um sussurro da brisa. "Estou aqui para te avisar." "Te avisar do quê?" Henrique sentiu seu estômago se revirar. "Onde está Ana?" Violeta se aproximou, a expressão firme. "O que você vai descobrir aqui vai mudar tudo. A verdade sobre Ana, você e o legado que carrega." A luz da pulseira começou a brilhar mais intensamente, envolvendo-os em um manto luminoso. "Você é parte de algo maior, Henrique. Não é apenas um mero espectador. Você é essencial para o que está por vir." Essencial? O mundo parecia girar enquanto ele tentava entender. "Do que você está falando?" E de repente uma onda de imagens passadas invadiu sua mente como uma tempestade. Ele viu a cidade em chamas, viu pessoas correndo, sussurros sobre um passado que nunca soube. O homem de negócios, sua conexão com o manto negro, tudo se desdobrava como uma história que nunca lhe contaram. O que isso significava? E o mais chocante, ele viu Ana, não como a mulher que conhecia, mas como uma figura poderosa e imponente, liderando um exército contra forças que apenas começaram a emergir de sua memória. Uma linha de sangue que o ligava a ela de uma maneira que mal podia imaginar. Você é parte do legado?" balbuciou Henrique, o coração batendo frenético no peito. "Sim", Violeta respondeu, seus olhos brilhando com uma verdade devastadora. "A linhagem de vocês dois está ligada, e isso muda tudo o que você acreditava. Seus passados estão entrelaçados, Henrique, e a luta acabou de começar." Os sentimentos se agitaram. A pulso do destino bateram forte. Enquanto Henrique tentava compreender a nova realidade, uma nova onda de energia emanava da pulseira, e a clareira começou a tremer novamente. "Precisamos ir", gritou Violeta, puxando-o para longe. Mas Henrique estava paralisado pela revelação. "O que você quer dizer que estamos ligados?"
O que vem a seguir? Antes que Violeta pudesse responder, uma sombra se formou atrás deles. Um rosto que Henrique reconhecia, mas que agora parecia ainda mais ameaçador. E o que viria a seguir poderia mudar tudo novamente, lançando uma pergunta inquietante na mente de Henrique. O que realmente significava estar entrelaçado ao destino de Ana? E se ele era parte desse legado, seria essa conexão uma bênção ou uma maldição? A tensão pairava no ar, e Henrique sentiu um frio na espinha enquanto o homem de manto negro se aproximava. Violeta, com seu olhar intenso, parecia mais confusa do que nunca. O ambiente girava, o vórtice de luz ao redor de Ana pulsava e a urgência tornava-se quase palpável. Ele gritou com todas as forças que tinha, mas na confusão não conseguiu articular o que realmente queria perguntar. Então, no meio de toda aquela eletricidade, o chão sob ele se partiu novamente. A clareira começou a se desintegrar em uma onda de energia, como se tudo ao redor estivesse sendo consumido por um buraco negro. Henrique gritou e estendeu a mão para Ana, que parecia flutuar entre a luz e a sombra. Mas enquanto ele tentava se aproximar, a mulher de manto negro ergueu a mão, fazendo um gesto inesperado. E foi nesse instante que tudo mudou. Uma explosão de energia irrompeu de sua palma, e uma onda de luz desceu sobre Ana, que por um momento brilhou ainda mais intensamente. Todos ficaram paralisados, e em seguida a luz se desfez. Então, um grito ecoou na clareira, cortando o ar como uma faca. Era a mãe de Ana, Violeta, mas não era uma expressão de dor que ela mostrava, e sim uma declaração de guerra. Você tinha que ficar longe dela. A tensão se transformou em confronto. O homem de manto negro desapareceu por um momento, mas voltou, mais poderoso do que antes, aparentemente alimentado pela energia liberada. Henrique ficou aturdido. Por que Violeta estava tão enfurecida? O que estava acontecendo? Nessa fração de segundo, o mundo se desfez, e a consciência dele parecia se esvair. Enquanto tentava entender, a mulher de manto negro lentamente passou a mão pelo cabelo e revelou o que parecia ser uma cicatriz que atravessava seu rosto. Algo que parecia tanto uma marca de honra quanto uma maldição. Eu sou a verdadeira guardiã, ela declarou. E essas palavras ecoaram como um trovão. O legado que você busca não pertence a você, mas a mim. O choque foi instantâneo. Henrique sentiu como se o chão tivesse sumido sob seus pés. O que ela quis dizer? Ele olhou para Ana, que parecia perdida em um emaranhado de emoções, os olhos agora cheios de dúvida. Mãe, como você pode? A confusão tomou conta das palavras. Nós não somos apenas uma linhagem. Nós somos a centrífuga desse poder. E você? Violeta apontou para o homem de manto negro, que observava com um sorriso malévolo. Você tem que escolher de que lado está. Henrique percebeu que a verdadeira luta não era apenas sobre Ana, mas uma questão muito mais profunda e sombria. A cidade, as pessoas, tudo parecia insignificante diante daquela revelação. Então tudo o que você me disse, tudo era uma mentira. As palavras dela cortaram Henrique como gelo. Ele sentiu o peso da traição apertar seu coração. O homem ao longe começou a se aproximar. Suas intenções ameaçadoras tornavam-se mais claras. Henrique. Ana gritou, com um desespero que ecoava em sua voz. O que está acontecendo? E nesse momento, o inesperado ocorreu. O homem de manto negro avançou em direção a eles, mas não foi para atacar. Em vez disso, ele se virou, com a intensidade da luz da clareira iluminando seu rosto, e murmurou. Você não precisa escolher, pois na verdade é você quem deve decidir o que quer ser. Um calafrio percorreu Henrique, e a paisagem ao seu redor parecia desvanecer. Ele sentiu que um novo destino se aproximava, uma linha que o separava do que acreditavam ser a verdade. O que ele faria agora não apenas moldaria o futuro de Ana, mas muito mais do que ele poderia imaginar. Decida onde você quer estar quando a tempestade chegar, sussurrou o homem, levando Henrique a questionar tudo o que acreditava sobre o amor, a lealdade e o poder. E enquanto os relâmpagos iluminavam o céu,
Ele percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. A tempestade não era só sobre eles, era sobre toda. O que viria a seguir deixava uma pergunta pairando no ar. Quem Henrique realmente era e qual papel gostaria de desempenhar nessa luta? A tensão pairava no ar e Henrique sentia um frio na espinha enquanto o homem de manto negro se aproximava. Violeta, com seu olhar intenso, parecia mais confusa do que nunca, como se estivesse prestes a desvendar algo que poderia destruir tudo. O ambiente girava. O vórtice de luz ao redor de Ana pulsava e a urgência tornava-se quase palpável. Ele gritou com todas as forças que tinha, mas na confusão não conseguiu articular o que realmente queria perguntar. Então, no meio de toda aquela eletricidade, o chão sob ele se partiu novamente. A clareira começou a se desintegrar em uma onda de energia, como se tudo ao redor estivesse sendo consumido por um buraco negro. Henrique gritou e estendeu a mão para Ana, que parecia flutuar entre a luz e a sombra. Mas, enquanto ele tentava se aproximar, a mulher de manto negro ergueu a mão fazendo um gesto. Uma explosão de energia irrompeu de sua palma. Uma onda de luz cerrou o olhar e o coração dele. A clareira se iluminou com uma intensidade ofuscante. Ana começou a brilhar, sua essência se intensificando, mas algo não estava certo. Em um piscar de olhos, a luz emanando dela começou a oscilar. Ana, Henrique gritou, sua voz cortada pela preocupação, enquanto um turbilhão de energia parecia lutar para se libertar dela. Henrique, me ajude, gritou Ana, e naquele momento, o solo começou a tremer. A luz a cercava como um redemoinho, e as sombras cresceram. O homem de manto negro sorriu, desafiador, e voltou-se para Violeta. Ela não pode controlar isso. É hora da verdade. O olhar de Violeta se tornou indomável, mas antes que pudesse falar, um grito atravessou o ar, ecoando na clareira. Mãe, não, isso não é o que você pensa. Essa voz era um som familiar. Henrique sentiu seu coração parar. Era uma terceira figura que havia surgido da escuridão, uma figura conhecida. Uma mulher altiva, com olhos brilhantes e uma expressão carregada de dor. É você, Henrique murmurou, o arrepio percorrendo sua espinha. Era Clara, a ex-esposa de Henrique. A ideia de vê-la ali, cruzando entre a luz e a sombra, parecia de outro mundo. Clara? A confusão se estendeu como uma sombra carregada no ar. Henrique, não acredite nele. Ele quer te destruir. Clara gritou, a confiança em sua voz ressoando mesmo no caos. Violeta olhou para ela, surpresa, mas um brilho de compreensão se acendeu em seus olhos. Você voltou? Henrique estava aturdido. A presença dela mudava tudo. Há pouco havia perdido tudo o que amava, e agora ela estava ali no meio da tempestade. O homem de manto negro parecia enfurecido. Ele avançou e a luz de Ana estremeceu, como se estivesse lutando contra algo mais forte do que ela. Henrique se viu preso entre a mulher que amava e os mistérios que agora se desdobravam à sua frente. Você não entende, Henrique. Eles têm planos para você, para nós, Clara exclamou, e seus olhos brilharam de preocupação. Ela estava pálida, mas todos podiam sentir a força dela. Ana e você estão no centro de tudo isso. Violeta, visivelmente confusa, disse: Isso é mais complexo do que você imagina. Clara, você fez uma escolha que teve consequências. Não dá para voltar atrás. Mas a atenção de Henrique estava focada no homem do manto negro, que agora gesticulava, como um maestro de uma orquestra caótica. Você não pode fugir da verdade, Clara. E uma vez que Ana descobrir o que realmente é, não será mais a mesma. Ele riu, um som frio que fazia o sangue de Henrique ferver. O que estava acontecendo? A confusão se transformou em um turbilhão de possibilidades. Clara, a ex-esposa que havia deixado sua vida anos atrás, estava intimamente entrelaçada com o destino deles. Ele queria entender.
Como isso era possível? E por que tudo isso estava desmoronando diante dele? Ana estava ali, iluminada e cheia de poder, mas também isolada, e Henrique sentiu seu coração se apertar. Ele tentou se aproximar mais dela, mas a decisão de Clara ecoava entre eles. O que você está escondendo, Clara? O que você sabe que não me contou? E nesse momento, a confusão o atingiu como um tsunami. Henrique, você não tem ideia do jogo que está sendo jogado. Eu tinha minhas razões para me afastar, mas não posso deixar você se perder nisso. Clara disse, desesperada. Mas as palavras de Clara eram como uma faca cortante para o coração de Henrique. E então, um novo clarão de luz explodiu, e tudo ao redor começou a desmoronar. A clareira tremia. As figuras se tornavam sombras indistintas, enquanto o homem do manto negro riso ecoava, agudo como um canto de guerra. Henrique, determinado, olhou para Ana. Ele tinha que escolher de que lado estava, e no meio daquela tempestade, o que viria a seguir poderia mudar tudo novamente. As últimas palavras de Clara pareciam ressoar em sua mente. Confie no seu coração, ele sempre soube. Mas e se, no final, tudo isso não fosse o que parecia? A dúvida estava no ar, e Henrique sentia que estava se aprofundando em um abismo do qual talvez não pudesse escapar. O que ele realmente sabia sobre amor, lealdade e poder? Seria essa a verdadeira tempestade? Henrique sentia o coração disparar, completamente atordoado pela transformação de Ana. A luz que a envolvia era de uma beleza assombrosa e, ao mesmo tempo, aterrorizante. Ele lutava para compreender o que estava acontecendo, quando, de repente, a mulher que se dizia mãe de Ana gritou: Ana, não revele tudo ainda, eles não estão prontos. As palavras dela cortaram o ar e a tensão era palpável. O homem de manto negro observava todos com um sorriso sardônico, e a ansiedade crescia em Henrique. Entre o pânico e o desespero, ele tentou gritar, mas as palavras não saíram. Ele queria entender, queria proteger Ana, mas a confusão o estava consumindo. Não acredite nele, Henrique, Clara exclamou, sua voz cheia de urgência. O que está em jogo é mais do que você pode imaginar. Ele quer te destruir. Destruir? Como assim? Henrique olhou de um para o outro, a angústia apertando seu peito. Então a luz ao redor de Ana começou a oscilar. Ele se lançou em sua direção, mas o solo sob eles tremeu de forma insuportável. Um rugido ecoou pela clareira, e Henrique teve a sensação de que estavam em um túnel de desassossegos. Henrique, não! Ana gritou, o desespero em sua voz eletrizando o ar. Ele estendeu a mão, mas antes que pudesse alcançá-la, a luz que a cercava explodiu em um espetáculo de cores e faíscas. Um golpe de energia arrasadora irrompeu como um relâmpago, fazendo todos se afastarem. Fiquem longe! O homem de manto negro gritou, a voz cheia de fúria. E enquanto todos se afastavam em pânico, Clara avançou, um gesto decidido. Você não pode deixá-lo controlar isso. Ele não representa nada para você. Foi nesse instante, nesse preciso momento de confusão, que uma nova figura apareceu. Uma mulher, de traços finos e presença imponente, emergiu do nevoeiro, como uma sombra encarnada. Um arrepio percorreu Henrique. Mãe? Ana murmurou, os olhos arregalados. Não, eu sou Juliana. A mulher respondeu. E eu sou a verdadeira guardiã desse poder que vocês estão tentando entender. O silêncio que seguiu foi cortante, e Henrique se sentiu como se estivesse prestes a cair em um abismo. Juliana, o nome ecoou. Era impossível. Clara congelou, surpresa. O olhar de Juliana se prendeu em Henrique com uma intensidade avassaladora. Você não entende. Helena precisa saber a verdade antes que seja tarde demais. Helena? Quem é Helena? Henrique se sentiu perdido, cada vez mais confuso. O homem de manto negro rugiu de raiva.
Você não pode ficar aqui. Vocês estão apenas complicando as coisas. E nesse momento, algo terrível aconteceu. A luz ao redor de Ana começou a puxá-la para dentro do chão, como se a terra estivesse esperando absorvê-la. Henrique sentiu seu coração estourar no peito. Ana, ele gritou, correndo em direção a ela. Mas o homem de manto negro se lançou à frente, as sombras dançando ao seu redor. Então, em um movimento rápido, Juliana estendeu a mão e, com um gesto, uma onda de energia explodiu. O chão se abriu, revelando uma fenda profunda, e um grito cortou o ar. Henrique olhou novamente para Ana, que agora estava presa entre o brilho e as sombras, os olhos cheios de medo. Henrique, eu não quero isso. A desolação em sua voz transpassou a barreira do desespero. A fissura se abriu ainda mais, e em um instante chocante, tudo começou a desmoronar. O homem de manto negro parecia pálido, e a coragem que exibira antes se desmanchou como um castelo de cartas. Você não pode fugir do que é, ele urrou. Mas assim que as últimas palavras saíram, uma explosão ruidosa reverberou, e tudo ficou escuro. Henrique se viu em um local completamente diferente. Um labirinto de corredores prateados, como se estivesse em um universo paralelo. Ele olhou ao redor, desorientado, e rapidamente percebeu que não estava mais sozinho. Ao seu lado, uma nova figura se formou na bruma. Uma mulher que parecia ser uma versão distorcida de Ana, mas com uma aura tenebrosa e poder imensurável. A notória semelhança com Ana o deixou gelado, e quando ela sorriu, o mesmo sorriso familiar e caloroso de Ana tornou-se uma faca crua. Você não sabia. Eu sou sua irmã gêmea, e sua escolha determina o futuro. Henrique sentiu a luz da esperança se extinguir num mar de pavor. Irmã gêmea? Como é possível? Entretanto, antes que pudesse processar, um novo golpe de eletricidade cruzou o espaço, iluminando o rosto da mulher. E o mundo ao seu redor parecia vibrar com a promessa de um caos ainda maior. Agora você tem realmente uma escolha a fazer, e só as decisões certas podem salvá-los ou condená-los. Henrique ficou paralisado, encarando a mulher que afirmava ser sua irmã gêmea. A revelação ecoou em sua mente como um trovão. A luz ao redor de Ana pulsava intensamente, e ele sabia que precisava agir. Não! Isso não pode ser verdade. A voz de Henrique tremia, repleta de confusão e medo. Clara, com uma expressão desesperada, se aproximou. Isso é mais complexo do que você imagina, Henrique. Não podemos permitir que isso aconteça. A urgência em sua voz era palpável. O homem de manto negro, que até então observava satisfeito, se virou, seu sorriso desaparecendo. A fenda no chão sob Ana parecia se aprofundar, e Henrique percebeu que a situação escorregava de suas mãos. Henrique, eu sou a única que pode te ajudar. A mulher desconhecida exclamou, a sinceridade reinando em seu olhar. Ele sentiu a verdade em sua voz, mas a dor de sua mãe e de Ana o mantinha preso em um dilema. A eletricidade no ar crescia e as sombras ao redor começavam a se agitar. Ele deu um passo à frente. Por favor, eu não posso perder Ana. O desespero ressoou em suas palavras. As lágrimas queimavam em seus olhos enquanto via a luta dentro de Ana, a luz lutando contra as trevas que a ameaçavam. Ana, você é poderosa. Não deixe que ele te controle, gritou Clara, sua voz firme, inspirando uma frágil esperança. O olhar de Ana se iluminou e Henrique sentiu que um fragmento de controle retornava a ela. Então, como um raio, Ana liberou um grito de poder, a luz emanando dela com tal força que fez a clareira tremer. Juliana e o homem de manto negro trocaram olhares intensos, impressionados com o movimento. A linhagem de controle foi quebrada. Juliana gritou, e sua voz ecoou como um comando. Não! Isso não pode acontecer! O homem se lançou à frente, sem saber que acabara de selar seu próprio destino. Ana avançou, e Henrique finalmente a alcançou, seus dedos se entrelaçando. Você não está mais sozinha. Com um movimento decisivo, ela viu os laços de sua própria história se desfazerem. O portal se abriu ainda mais.
uma onda de energia envolvendo-os. A luz se disparou e o poder dentro dela transcendeu as sombras. Eu não sou uma peça de tabuleiro, sou eu mesma, Ana declarou, e a fenda no chão se iluminou, como se o próprio universo estivesse se reestruturando. A transformação era tão intensa que Henrique quase não conseguiu suportar a visão. Então, um brilho radiante irrompeu, consumindo tudo ao seu redor. Eles estavam juntos, flutuando entre a luz e a sombra. E, finalmente, o homem de manto negro desapareceu em gritos de agonia. A fusão de seus poderes criou um novo mundo, onde as sombras não podiam mais reinar. A liberdade regia o ar, e a cidade não era mais prisioneira de mistérios. Henrique olhou para Ana, e suas mãos se uniram numa conexão inquebrável. O amor que um dia os uniu agora resplandecia mais forte do que nunca. Nós vencemos, ele sussurrou, com um sorriso que iluminou o horizonte. Mas ainda havia uma sombra de dúvida. O futuro, apesar das vitórias, parecia incerto, como sempre. E assim, enquanto sentavam sob a luz da cidade renascente, um novo mistério começou a se desenrolar. A vida era uma dança entre luz e sombra, e Henrique sabia que desafios ainda viriam. Estamos apenas começando. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like para alimentar o algoritmo e ajudar a comunidade a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o desfecho. E não espere nem mais um segundo para compartilhar esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer a transformação de Henrique e Ana. Esse é o momento de mostrar seu apoio e fazer história com a gente.